Bem-vindos ao podcast Cantos e Encantos. E hoje a gente vai bater papo com o Cícero Rocha, que ele é um defensor da empresa familiar, o fundador da empresa Instituto Empresariar, que fala justamente sobre como manter uma empresa familiar em pé. Na verdade, Cícero, eu quero entender, já eu falo mais um pouco do seu currículo, e conversar sobre esse assunto. É um tema tão delicado. A empresa familiar digamos, é um assunto, digamos, que hoje é bem raso para muita gente. Inclusive, quem tem empresa familiar não sabe tanto. E você é um doutor nesse assunto. Tenho uma satisfação de receber você aqui. Te conheci aí num voo, por acaso, indo para Fortaleza, explicando esse momento aí que foi impactante te encontrar. Eu digo, eu não vou perder essa oportunidade de chamar ele para um bate-papo, trazer sobre esse tema que é deixar as pessoas mais atentas a esse tema, que é a sucessão, que você já até mudou esse termo, né, de sucessão. Mas vamos falar. Me conta qual é a sua paixão. Fala um pouco Perfeito. dessa sua paixão, que é a empresa familiar. Legal. Tanto é que nas redes sociais, né? Eu, inicialmente, estou muito feliz. Lhe agradeço pelo convite, né? Estar aqui com você para tratar desse tema que tem muito a ver com o propósito nosso de vida. Então, estar aqui com você está me ajudando para que eu e minha família a gente consiga alcançar o nosso propósito, que é nos próximos 40 anos impactar positivamente 1 bilhão de pessoas na Terra, transformando empresas familiares. Com certeza alguém vai estar nos assistindo, essa é a nossa expectativa. Então, o sentimento aqui é de muita gratidão e, em especial, por estar em Teresina, né? Então, uma cidade assim, um estado em que eu sou cearense, então a gente tem uma afinidade muito grande, né? O piauiense. Então, assim, eu me sinto um pouco em casa, tá? Bom, esse posicionamento meu com relação às empresas familiares, esse estado de compreensão, eu não foi agora. Ele é um processo que eu venho passando, né? Isso começou há muitos anos atrás. Eu trabalhei 10 anos no Banco do Brasil. Lá foi que eu percebi as empresas familiares. Na época, elas, como uma boa parte hoje, com problemas financeiros no banco, né? E a gente olhava que, porque é um mau caráter, não quer pagar o banco, porque é um péssimo administrador, né? E eu comecei a observar mais a fundo e via que aquelas empresas, em dado momento, eles eram bons pagadores. Porque o mau pagador, ele sempre é mau pagador. E essas empresas, quando eu olhava, tinham um histórico que, em uma época, elas pagavam. Segundo, eram má administradores? Não era um médico que botou um posto de gasolina. Tá? Não é o dono de uma fazenda que inventou agora de montar uma baita de uma construtora. Não, eles tinham um histórico de experiência tradicional naquele ramo. E, por último, eram empresas familiares. Inicialmente, eu comecei a fazer intervenção, porque eu, logo com 18 anos, me tornei empresário, já trabalhando no banco. Eu inventei de comprar e vender queijo na feira. Com 3 anos, eu me tornei um dos maiores atacadistas de queijo do estado, né? Então, um aluno, eu entrei no curso de engenharia com 16 anos, mas sou aquele engenheiro que nunca construiu nada, né? Muito comum no mercado aí, né? Você foi pro ITA, todo mundo nos bancos, assim fui eu, vim para banco, né? E fiz matemática, eu acho que eu fiz engenharia porque eu gostava mesmo era dos cálculos, sabe? E então, assim, esse mundo empresarial meu já da feira, mas muito atrelado à ciência. Eu sou filho de professores, então fui muito educado a buscar fundamento na leitura, na ciência, né? E em um dado momento, eu ainda no banco, eu adquiri uma empresa familiar de uma tia minha, que também estava com problemas, né? No banco, eu comecei a fazer intervenção, ajudar os meus clientes. Como eu era empresário, estava do outro lado, eu vi que o problema deles era outro. E eu comecei a fazer intervenção, aquelas empresas começaram a melhorar. E eu comecei a ver que o problema deles não era dinheiro. Não era falta de conhecimento do negócio. Era falta de ciência de gestão aplicada. Como eu estava no mundo do banco,
né? E eu fui muito bem preparado pelo banco. Então, para mim, aquilo era muito óbvio. E eu era aquele empresário da feira, mas com muita abordagem científica. Então, nesse momento, houve um grande casamento que eu encontrei essa situação da minha tia. Comprei essa empresa, depois vendi por 25 vezes o valor e eu gostei do negócio. E aí eu comecei a comprar empresas familiares em dificuldade, organizava e vendia. Entretanto, há uns 30 anos atrás, eu tomei uma decisão de vida. Né? Eu entendi que, probabilisticamente, como boa matemática, né? Eu vi que eu tinha uma possibilidade enorme de viver mais de 100 anos. E aí isso mudou muito a minha forma de pensar, né? Eu já muito bem sucedido empresarialmente, fui procurar algo, né? Eu sempre fui educado que velhice não é problema. Não é problema de ordem física. Né? É problema de ordem íntima. Não tem problema se você não está andando, se você está entubado, isso não tem problema se você estiver feliz. Né? E aí eu fui buscar o que era ser feliz. Eu percebi que quando eu ajudava os clientes do banco a organizar as empresas dele, eu ficava feliz. Quando eu estava comprando e ganhando dinheiro, eu estava alegre. Diferente. E aí eu fui, mas como é que eu vou gerar negócio? Que era lá no banco, eu era funcionário do banco, o banco me pagava, né? Aí, no primeiro momento, eu fiz um movimento de consultoria. Eu sempre contratei consultoria para minhas empresas, peguei 2 técnicos do Banco Nordeste e os convidei fazer projeto de consultoria comigo, não na minha empresa, porque eu era muito demandado. Os empresários, os amigos me pediam muito orientação. Aí comecei a fazer esse projeto, adorei, me encantei. Aí 1 ano, 2, me apaixonei. Só que eles não tinha o mindset empresário, né? Por isso que você vai ver nas minhas redes sociais, eu me identifico muito que eu sou empresário raiz. Sou empresário raiz, tá? Então, eu disse, não, mas eu vou montar uma empresa disso. E saí a procurar empresas de consultoria. Primeiro fui atrás, quem é empresário? Conversei com a maior dona de consultoria do Brasil. O cara não era empresário, era um professor que tinha 2 empresários muito grandes, Ambev e Gerdau, compravam muito ele. E ele disse, não. E aí eu, poxa vida, fui falar com a minha esposa é uma baiana, além de muito bonita, é inteligente e crítica. E ela veio me perguntar o que era esse negócio. Eu dizia que era consultoria. Porque ela me via. Eu tinha queijo, ótica, revenda de carro, farmácia, tudo, né? E ela dizia, que é isso? Você enlouqueceu agora de vez? E eu dizia para ela, olha, os meus colegas empresários dizem que consultoria é um cara que chega com uma conversa bonita para ensinar o que a gente sabe e tomar o que a gente tem, né? E eu não conheço nenhum empresário. Mas deixa eu fazer minhas viagens aqui. Eu vou aos Estados Unidos. Eu sempre fui muito ligado aos Estados Unidos, porque meus pais, eu tenho 61 anos hoje, mas com 9 e 10 anos de idade eu já falava inglês fluentemente, porque eu fui educado, filho de professor, né? Uhum. Tá? Sem nem ter ido aos Estados Unidos na época, né? Mas o meu mindset sempre foi assim, então eu vou lá nos Estados Unidos, se não estiver lá, eu tô doido. Realmente não tem pra... Quando eu cheguei lá, eu vi um mundo de consultorias, empresas. Aí voltei... Isso com quantos anos? Aí você devia ter 32, 30 e poucos anos. E aí eu resolvi montar uma empresa. Bom, e eu tinha outra pergunta, porque o serviço de consultoria no Brasil não percebe valor. E aí eu conheci um indiano, lá do MIT, professor Parasunamã, que ele tinha uma metodologia para avaliar a percepção de valor de serviço. Mas era muito ligado à engenharia, mercado imobiliário. Não era aplicado à consultoria, mas ele me mostrou que daria, é possível. Eu adaptei. E aí fui buscar essa pesquisa na universidade. Foi um mestrado, virou um projeto de doutorado sobre por que os serviços de consultoria no Brasil não têm percepção de valor. E a resposta foi porque as consultorias têm ferramenta, elas não têm metodologia. Olha, não se utiliza, não tem nem a compreensão do que é isso. Claro, não estou falando de todas, né? Uhum. Então, o que acontece para tentar ser didático? Se eu pegar um bisturi, que é uma ferramenta, para tirar uma cutícula de uma unha, eu tiro. Mas se eu pegar um bisturi para atuar num ambiente complexo, abrir seu abdômen, eu preciso de metodologia. A empresa familiar é um ambiente complexo. Então, ela precisa de metodologia. Né? E aí, bom, matemático é assim, a gente adora um problema complexo e a gente acredita que tem um método que resolve.
Então, como eu ia viver mais de 100 anos, eu fui atrás de um problema que não fosse aquelas empresas que eu organizo em 2, 3 anos, né? Então, eu fui atrás de reduzir a mortalidade das empresas familiares do Brasil. Em média, 70%, na região norte, nordeste, chega a mais de 80%, não chega nem nos filhos. 2, 3% consegue chegar nos netos. Isso é um absurdo. Porque alguém que conseguiu partir do zero, quem pega depois feito não consegue, o que é que se explica isso? Será que todo mundo que nasceu na empresa familiar, uns predestinados ao azar? Não é. É o mesmo motivo, porque as mulheres morriam de gravidez com 30 anos, 20 e poucos anos na década de 30. Por quê? Falta de ciência aplicada. Então, eu me decidi a ir buscar metodologias, a ir ser pelo mundo, estudando com as maiores autoridades do mundo, trouxe para minha casa em Fortaleza, né? Mas vi que precisava de uma metodologia para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele é absurdamente diferente. Tá? Isso, você já tinha se desligado do banco e já estava no momento sabático, parou para o sabático, falando, já tinha suas empresas, já estava buscando essa solução, Sim. já tinha Instituto Empresariar? Não. Aí eu tinha uma consultoria, Rocha, associados com outros estão. E Era aí só foi o momento consultoria, que eu não é vi isso. Foi quando eu cheguei à conclusão que precisava se montar uma metodologia. Eu tentei trazer uma metodologia americana de Harvard, estava vendendo muito bem, mas que não funcionava. Toda ela assim, montava, organizava, montava um conselho, levava a família para o conselho, tirava a família da empresa, pouco tempo tinha que vender um fundo. E eu até disse na época, não, pô, eu vim para perpetuar a empresa, não fui para matar, isso aí é o papel do coveiro, né? Eu queria uma metodologia para salvar. E aí foi uma decisão delicada, porque montar uma metodologia não era mais no ambiente de uma consultoria. Eu precisei fundar uma instituição. Foi aí que Instituto você... Empresarial. Surgiu por causa disso. Tanto é que o Instituto Empresarial não é uma empresa de consultoria. Se você olhar na razão social dele, inclusive no CNPJ, é uma instituição de educação e conhecimento intensivo aplicado. Eu vou falar um pouquinho do teu currículo, porque eu comecei sem falar o teu currículo, mas eu sei que você fala bem. Você fala, vai ser um podcast muito incrível, porque eu adoro quem conversa, adoro quem ama o que faz, e você tem essa paixão que a gente sente, quem te acompanha na rede social sabe disso, né? Então, eu vou falar um pouquinho do teu currículo, porque você tem 3 filhas, é avô de 2 netos, é empresário raiz, como você acabou de falar, né? Ativista da empresa familiar, que eu acabei de falar também, educador, fundador do Instituto Empresariar. E o legal aqui, que eu quero deixar bem claro, o seu número de horas, mais de 4.000 horas e mais de 800 reuniões como conselheiro de empresas familiares. Isso dá um know-how incrível, fora tudo que você estudou aí, que você já buscou, você está contando a sua história. 1.400 projetos de consultoria pelo Brasil em empresas familiares como Três Corações, Apvida, Brisanet, Grupo Newland, Avini, Cialne. No Piauí tem a Ferro Norte. Olha só que peso, Cícero. É um peso muito forte aqui, viu? Grupo Ferro Norte, Hotsat, Grupo Cacique, Grupo Geraldo Oliveira, Grupo Valdeci Cavalcante, Grupo Toureiro, Cevap, Padarias Ideal e Distribuidora Medeiros. Você está piauiense já pelo currículo aqui, eu já entendi isso. E um apaixonado pela empresa familiar. Mas eu quero saber, antes que você já pesquisou tudo, tem muita coisa, muito know-how, muito conhecimento. E a gente sabe que é um gargalo nosso, vou falar assim, eu tenho empresa familiar, né? Eu tenho uma irmã que é minha sócia, a minha imobiliária tem 17 anos, e eu sei das dificuldades que é lidar com a família dentro da empresa. Lógico, lá na empresa a gente tem o poder total, falando de decisão com relação a muita coisa, mas eu estou falando vou falar da minha empresa que é tão pequenininha, que é serviços, mas eu sei que X% do Brasil é empresa familiar. Confirma para mim, quantos por cento é o número de empresa familiar no Brasil? 95%. Eu não imaginava isso. Eu imaginava que era tipo 60%. E é
95%? O interessante é porque tem empresário que ele não se percebe. Eu vi um dia desse num avião de Salvador, e eu acho que eu tinha dado uma entrevista, não foi nem da rede social, ali no Bom Dia da Globo. Aí ele disse, assisti ontem um senhor na televisão, muito bacana aquele negócio de empresas familiares, mas eu não sou. Eu disse, tá bom. Aí, por educação, perguntei a ele, né, qual era a atividade profissional dele. Ele disse, eu sou oftalmologista. Ah, você trabalha na área pública, você é professor? Não, não, eu tenho uma clínica. Ah, é? E tem sócio? Sim, é eu, é minha esposa, mas ela só tem 1%, ela é advogada, ela não quer. Como é a sua clínica? São 4 andares, tem mais de 80 médicos. Aí eu observei, né? E ele é um médico, né? E aí eu disse, ela é sua sócia, né? É. Pois se eu disser que ela não é sua sócia, ela é sua meeira. Ela tem metade de tudo que você tem. Aí ele foi abrindo o olho, sabe? Eu disse, imagina se ela abrisse o WhatsApp, visse uma conversa assim com outra jovem, que ela não concordasse muito. Eu disse, pelo amor de Deus, minha mulher é muito valente, uma advogada, ela me deixa no outro dia, ela vai querer ver o cão. Eu disse, mas antes de você ver o lado sentimental, 50% é dela. Ele olhou assim, eu disse, eu posso complicar mais um pouquinho? Aí ele disse, como assim? Disse, ela se apaixonou pelo personal. Aí ele levanta, quase que ele levanta da cadeira. Eu disse, 50% é dela e do personal. Tá? Aí ele, poxa, eu sou uma empresa familiar. Eu disse, amigo. E eu tenho certeza que você trabalha esses dias pensando nos seus filhos. Antes que você pense a sua esposa como uma pessoa má, não. É porque você está tratando a sua empresa não como um médico, como um mecânico. Você está tratando a sua empresa como uma empresa não familiar. Empresa não familiar é como um carro. Você tira um, bota outro. Na empresa não familiar, não. As relações são emocionais. Você assina um contrato, você não assina um contrato. Quando você tira alguém, é igual. É muito interessante, porque é muito parecido com o corpo humano. Num carro, está batendo amortecedor, você tira. Você pode tirar, o paralama está frouxo, você pode chegar e tirar o paralama e andar até sem paralama. Você está com uma dor no braço. Em tese, como é que eu resolveria? Corta o braço, tira o braço. Vai tirar o braço. A dor vai passar? Vai. Mas tem outras dimensões que são impactadas. O seu corpo é ruim? Não. É porque eu estou querendo olhar seu corpo humano como uma máquina. Então, uma empresa familiar é um sistema orgânico. E ela, por muito tempo, e hoje ainda mais, ainda tem, muita gente, por falta de ciência, olha uma empresa familiar como uma não familiar. Né? Então, a gente tem uma metodologia, que é a tese de doutorado da minha filha do meio. Lá em casa, todos nós estudamos isso profundamente. Né? Lá, assim, o TCC de graduação das filhas, empresa familiar, mestrado em empresa familiar, doutorado em empresa familiar, né? Pós, tudo em empresa familiar. A gente vive isso 24 horas. Então, é falta de compreensão científica. Primeiro, o que é uma empresa familiar? Né? Até hoje, nós mapeamos 7 pilares. Eu ia te fazer essa pergunta mesmo. O que é a empresa familiar? Não. Porque realmente é necessário a gente entender o que é a empresa familiar. Perfeito. Jean, tu colocou ao vivo aí no Instagram? Tá. Okay. Então, o primeiro ponto é entender as características dela. É um sistema orgânico. Tem vida. Ela tem alma e tem aura. Nós vamos já falar sobre isso, tá? Você chega numa empresa familiar, rapaz, se você trabalhou, você sente. Eu tenho vários clientes de rede de postos. Aqui, Cacipe, Grupo Magnólia, Grupo São Domingos, SP Combustíveis, Nordeste do Brasil inteiro. Você chega lá, a mesma bandeira, o mesmo petróleo, o mesmo preço, um na esquina, outro no outro. É absurdamente diferente uma da outra. Porque elas têm vida. Então, uma empresa familiar é um sistema orgânico. Como ela é um sistema orgânico, o mindset, a forma dela pensar é diferente do sistema mecânico. Por exemplo, o seu carro, o destino dele é a sucata. Quando cai um paralama do seu carro, não nasce outro paralama não, tá? A empresa familiar é como uma árvore. Então, o mindset dela é se perpetuar, é crescer. A empresa familiar não nasceu para ser fechada, nem para ser vendida. Ela nasceu para crescer. Tá? Ah, Cícero, mas tem casos que pode? Tem.
Tem casos que eu não preciso cortar o braço, não preciso cortar a perna. Tá? Então, é um sistema orgânico, ele tem vida. O mindset é de finitude, é de perpetuidade. Tudo nela que você trouxer, que for para a perpetuidade dela, o sistema converge. É igual a você. Tudo que eu colocar no seu corpo físico, vamos fazer caminhada. Pouco tempo você começa a se sentir bem, sabe por que não? Porque está dizendo, isso aqui vai me perpetuar. Uhum. Se eu me alimento bem, por que isso aqui vai me perpetuar? Tá? Então, uma empresa familiar é nesse sentido. Então, até hoje nós mapeamos 7 pilares. Primeiro, imagina uma árvore. As raízes numa empresa familiar se chama indivíduos chaves. São fundadores, fundadoras, funcionários antigos há muito tempo, né? Filhos que trabalham na empresa. Esse pessoal, ele não pode ser tratado como família, não pode ser tratado como executivo. Eles são mais do que isso. Eles são indivíduos chaves. Eles têm uma comunidade deles, tá? Eles têm uma representatividade como uma raiz tem numa planta. Só que você não vê, eles estão enterrados ali. Você vê o dono, mas você não vê ele como indivíduo chave. E aí as nossas pesquisas, nós começamos a mapear, porque a gente como médico, a gente não estuda as empresas familiares de sucesso. Nós estudamos muitas que morrem, tá? O maior equívoco, isso aqui eu vou deixar para quem está assistindo, que no Brasil tem um equívoco. Você vai para os eventos de gestão, é só as empresas de sucesso, já viu? Você já foi para um evento para dizer, olha, que nós viemos explicar porque a empresa familiar morre. Não. Só as de sucesso. Que dizem que é, né? Que aí depois nós vamos entender o que é uma empresa familiar de sucesso. Então, os indivíduos chaves, fundadores, fundadoras, funcionários antigos. O que é que se ele... Então, nossa metodologia chama BFB, ela teve que ter um registro americano, ela chama Balança de Family Business. Uma empresa familiar balanceada. Uma empresa familiar, para se perpetuar, ela precisa balancear esses 7 pilares. O primeiro dele é os indivíduos chaves têm que ser felizes. Se você pegar um fundador ou uma fundadora, ela começar um processo depressivo ou total, ela contamina. Você chega na empresa fazer o planejamento e você diz, pois é, rapaz, a mamãe está em depressão, o meu irmão está em depressão, o papai está desanimado, porque foi fazer aquele exame de próstata, deu um câncer. Aquilo contamina. Aí tu chega com um projeto imobiliário e diz, não, no momento não, a gente acha que a economia não está bem aqui. Não, não. É o ecossistema dizendo. Então, e tem 3 aspectos que desbalanceiam esse indivíduo-chave. Ou é um problema de ordem física, ou é um problema de ordem psicológica, emocional, e esse nós descobrimos nos últimos 10 anos, ou a falta de um sentido na vida. Se você quiser matar um indivíduo-chave, você deixa ele sem perspectiva. Não, papai vai ter que... Papai, por que você não vai viajar? Às vezes os filhos chegam dizendo para mim, só se ele montar uma agência de viagem. Se ele não tiver um sentido maior de vida daquilo, ele vai morrer de doença, aparecer dores, e o pior, como ele não morre hoje com 60 anos, ele contamina o ecossistema todo da empresa. A empresa começa a perceber, ela envelhece também, tá? Porque ele é raiz. Outra coisa, são aqueles indivíduos-chave que não são da família. Isso é muito importante. Você cuidar dessas pessoas. Cuidar dessas pessoas não é botar elas para ser, né? Então, tem alguns empresários no Brasil fora da curva, e tem um deles que era piauiense. Lamentavelmente, todos os 3 que eu estudei já não estão mais aqui. Que era o seu Edson Queiroz, o Henrique Dias Branco e o seu João Claudino. Então, o seu Aldir também fazia isso. Aqui do Teresina. Eles cuidavam muito do pessoal que trabalhava muito tempo com eles. Só que eles não faziam de forma científica. Faziam de coração. Mas eles eram tão inteligentes que percebia que era, assim como eu, cientista, que estou vendo a árvore, eles viam sem ver. Não sei se você entende. Eles traziam, eles eram tão inteligentes, tão fora da curva, que eles já percebiam que aquelas pessoas, eles diziam que eram importantes, mas elas são chaves. Segundo, é o tronco da árvore, que é a família. E a família que é uma coisa, harmonia. Olha, se você levar algo para uma empresa familiar, pode ser o melhor negócio do mundo. Se aquilo for gerar desarmonia, não vai sustentar. Olha, até agora eu não falei em empresa, viu? Indivíduos chaves, família. Agora que eu vou entrar nos negócios. Os negócios são só os galhos. Imobiliária, time de futebol, varejo de farmácia, loja de pneu, posto, é só os galhos da árvore. E esse ecossistema,
Como eu falei, os indivíduos querem a felicidade, a família quer a harmonia. Né? Eu nem falei, na família tem vários aspectos que pode gerar uma desarmonia. Falta de pertencimento, quando a família começa a excluir um ou outro, né? Você tem que ter muito cuidado com genros e noras. Tá? Isso gera problemas seríssimos. O processo de exclusão, né? Chamar os genros e a nora como agregados. Só que eles esquecem que eles vão ser os pais dos futuros indivíduos chaves. Bom, e os negócios? Os negócios querem profissionalização. Fazer a coisa certa, na hora certa, na forma certa, todo dia. Estratégias, processos, tal. Tem outra parte importante, outro pilar da empresa familiar, é o patrimônio. A empresa familiar nasceu para enriquecer. É bíblico. Parábola dos talentos. Recebeu 5, tem que entregar 10. O cara que recebeu 3, entregou 3, está lá. Eu lembro que eu estudei até na linguagem, no aramaico, que é a linguagem de Jesus, ele chama dispenseiro infiel. E aí o que a gente vê hoje, os filhos sendo treinados para ser herdeiros, extremamente preocupados em blindar patrimônio. Não estou dizendo que isso é importante, não. Mas a prioridade é isso. Né? Formando os filhos como curso de acionista, curso de herdeiro. Anote aí que nós vamos já falar de sucessão. Preparar a sucessão, isso não existe numa empresa familiar. Nós vamos já explicar sobre isso. Então, essa parte patrimonial, né? Então, a empresa familiar, além dos indivíduos felizes, família e harmonia, os negócios, ela tem que enriquecer. E essa árvore, que aí eu falei da raiz, do tronco, do galho, dos frutos, então, patrimônio é as folhas e os frutos. Normalmente é o que você vê. O que acontece muito? Você já viu a empresa familiar ter problema porque não era grande e rica? Toda ela foi grande e rica, que deu problema. Por quê? Ela aumenta a copa da árvore e as raízes e o tronco é bem fininho. Quanto mais ela aumenta, se é da engenharia, perde o centro de gravidade, ela arreia. Uhum. Por isso que toda empresa familiar... Que Porque quando chegou essa analogia geração? legal. Porque ela chegou muito grande, o fundador deixou ela muito grande, não preparou as raízes nem o tronco, ela arreia. Quanto maior, maior a queda. Por falta de compreensão, né? Falta de ciência. Essa árvore, ela é envolvida pelo macroambiente. O primeiro deles é a sociedade. Uma empresa familiar, para se perpetuar, ela tem que ser altamente conectada com a sociedade. É da natureza da empresa familiar. A empresa familiar se envolve com a política local, com a política regional. Pode ver, quando começa a ganhar o dinheirinho, o filho vira política, viu não? Porque ela é conectada com sociedade. É da natureza dela, é gente. É diferente de uma companhia de eletrificação, que tem um lobby ali, mas a empresa familiar não, toma partido. Né? Ela é muito alinhada, integrada aos problemas de ordem social. Né? Hoje, gênero, tal, isso é muito conectado à empresa familiar. Então, a empresa familiar se perpetuar, todas as suas estratégias têm que estar conectadas com essas mudanças. Políticas, geopolíticas, econômicas, sociais. A empresa familiar é muito ligada a isso. Segundo plano, o ambiental. Onde o ISG está mais sendo implantado com sucesso no mundo são nas empresas familiares. Porque o meio ambiente é importante para a empresa familiar. Porque diferente de uma não familiar, o compromisso dela ali muda a executiva a cada 2 anos. A empresa familiar sabe, se der um problema de meio ambiente, vai sujar o nome da família, das próximas gerações. Chega para um avô e diz, ó, o problema da sua empresa vai prejudicar a vida do seu neto. Nem pensar. Então, ela faz o meio ambiente não por obrigação, por vontade. Por isso que prosperam. Sim. Por isso que prosperam, por causa dessa responsabilidade desse... Sim, você falando que é desse muito vivo. Esse ecossistema e, ao mesmo Vivo. tempo, é um muito organismo profundo. muito... É vivo. Ele não tem aquela frieza da não familiar. Ele não tem. A não familiar, você olha os pega números... Aqui, olha as empresas familiares daqui. Pega aqui. Olha como ela entra no dia a dia das pessoas. Mais que uma companhia de eletrificação, você se preocupa quando falta energia. Agora um grupo João Claudino, uma Ferro Norte. Eu vejo o seu Geraldo aqui, do grupo Geraldo Oliveira. O seu Geraldo, quando eu ando com ele no shopping, eu sinto a alma, o carinho que as pessoas têm. Né? O seu Aldir, do Grupo Cacique, quando eu estava em vida, eu tive a oportunidade.
Rapaz, eu pegava, descia no táxi no aeroporto. Quando eu dizia que ia aconselhar e tal. Rapaz, o cara começava a contar uma história, o taxista. É vivo. Ninguém me conta aqui a história da companhia de eletrificação, da companhia de água. Não, você vai dizer, cortou, não cortou, tá faltando água no meu bairro. Empresa familiar tem vida. Você está citando nomes das pessoas bem conhecidas, de pessoas que fizeram um nome muito forte e que vieram lá de baixo. Essa história do organismo vivo, ela também serve para a pessoa que está começando com a empresinha pequena. Ela também tem aquelas mesmas raízes. E eu quero lhe dizer, porque é um excelente negócio. Porque a humanidade, a pandemia antecipou uma curva de humanização da empresa, da sociedade. Uhum. Tá? Nós estávamos muito envolvidos, o ambiente material, ela chegou e deu uma puxada. O que a gente só ia sentir com muita dor daqui a 15 anos... Chegou logo. Antecipou. Né? Então, a tendência cada vez mais é das relações humanizadas. Quando eu falo relação humanizada, inclusive, nós vamos cada vez mais sair das relações transacionais para ter relacionamentos. Você vai querer comprar. Isso já está acontecendo com alguns produtos. Eu estudo bastante sobre isso, né? Você está vendo isso no vinho. Eu, por muito, fui 3 anos, fui presidente da melhor vinícola do país, chamada, quem gosta de vinho, vai lá, chama UVVA, na Chapada Diamantina, uva. Né? Então, eu estudei muito sobre essa história do vinho e tal, apesar de não beber vinho. Como assim? Vai estudar vinho sem beber vinho? Não, mas é isso, é igual o obstetra, ele estuda o parto para ser tido vinho nunca, né? Mas então, foi profissionalmente, olha, eu estudar para... Mas eu sou bom de números, né? Sempre as pessoas me questionavam muito, eu disse, não, pai, eu sei como fazer uma vinícola se perpetuar, né? Bom, mas o que eu quero dizer, eu tenho cafés também, né? Cafés raros. Você já está vendo o movimento. Eu vi vinhos bem inferiores a outros, só porque o outro traz uma marca de uma família, a pessoa quer pagar. Uhum. O storytelling. Porque vem a humanização. Anote, você que é do mercado imobiliário, você vai ver pessoas pagando mais caro num apartamento do que o outro, porque aquele outro apartamento tem uma história de uma família que construiu. E eu quero estar num apartamento. Esse apartamento eu comprei da família flauta tal. Então eu tenho segurança que os produtos que aqui... Isso aqui tem uma história. Isso aqui foi inspirado na fazenda do avô deles, tal. Isso vai ter um valor assustador. E só quem pode dar isso é uma empresa familiar, que não desconectou a família dos negócios. Agora, às vezes eu me sinto um médico no começo do século, que eu tinha que dizer, você não pode estar comendo açúcar desse jeito. Eu não posso açúcar, por que eu não posso, né? Então, e o que é toda a falta de ciência aplicada? Por isso que eu fundei o Instituto. O Instituto Empresariar é uma instituição, é como se eu fosse lá para o Sírio-Libanês. Lá eu tenho psicólogos, lá não, aqui tem o Brasil inteiro, a gente atende. Em que o nosso objetivo é pegar um ecossistema da empresa familiar, de qualquer negócio. Dizer, como é que eu faço você se perpetuar? Ei, Cícero, mas me diz uma coisa, você acha que... Você entendeu o porquê do valor? Sim, sim. Você falando, e eu quero saber da tua opinião. Por que a gente deixou de ter profissionais como você? Porque eu ouvi falar agora, de um tempo para cá, de sucessão familiar, né? Eu acho que ficou muito faltando esse eixo no Brasil, nas empresas. Sim. E você vem falando lá na tua rede social sobre isso, que hoje você já dá outro nome, não é mais sucessão. Eu conheci como sucessão, agora não é mais sucessão. Então, você acha que ficou lá vão ter, foi acontecendo, e depois que foram pesquisar como não quebrar, ou é o contrário? Agora vocês estão... estudando para não quebrar. Me fala, é o contrário ou vice-versa? Tem umas filosofias que dizem que para a gente evoluir, a gente precisa de 2 asas. A intelectual e a moral. Porque se eu só evoluir intelectualmente, eu não tiver caráter, mas eu jamais vou me tornar uma pessoa boa se eu não souber o que é bem e o que é mal. Então, a evolução intelectual é o primeiro pré-requisito para a gente se tornar melhor, né? Então, na área do conhecimento, é assim. Por que as pessoas antigamente não escovavam os dentes? Por que as pessoas não... É porque queriam
Eram suicidas conscientes? Não! Era falta de conhecimento. Então, isso que eu trago hoje, ainda pouco ouvido. Né? É o que eu estou falando, 95% das empresas. E são poucas especializações do teu tema? Muito poucas. Rapaz, eu fui um dia desse, até a pessoa às vezes, olha, que eu tenho muitos seguidores nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, né? E, o senhor é referência no Brasil, poucos. Eu disse, pois eu não sei se eu fico alegre ou fico triste, porque como sou poucos, o pessoal deve estar pensando que eu sou doido quando falo disso, né? Ou não me chama, porque ele vai falar de um tema que eu não entendo, né? Ainda não é massificado. Mas é falta de ciência. É tão delicado no Brasil isso. Porque é que muito quando emocional vai falar também, de empresas, né? Não. É conhecimento mesmo. Você tem ideia? É Se você ignorância. abrir hoje, Ah. evento que vai ter em São Paulo, empresa familiar, eu digo que já palestrei com um dos lados. Quem vai falar é um americano. Eu fui o ano passado a um evento sobre governança corporativa de empresa familiar nordestina. O palestrante era um professor meu lá de Harvard, que nem português fala. Ora, gente, empresa familiar, eu não consigo nem igualar uma empresa de Teresina com do Ceará, você imagina dos Estados Unidos. O cara fica falando da empresa da China, da empresa tal. Eu disse, rapaz, se isso fosse carro elétrico, dá, porque é tudo igual. Mas o Brasil, e por que eu estou falando isso? Os Estados Unidos, eu tive que estudar educação para entender isso. A força de um método. As metodologias que são feitas pelos colonizadores, quando você tenta aplicar num ambiente onde a cultura é a complexidade daquilo, o método não funciona. Porque para um americano, por exemplo, ele tem metodologias fantásticas, mas onde não precise respeitar a cultura. Porque para o americano, vou dizer só duas coisas chave que movem o mundo: cultura e economia. Qual é a língua do americano? Inglês. Qual é o dinheiro do americano? Dólar. E o que é que ele acha que tem que ser a nossa? Inglês e dólar. Legal, sim, tá? Mas o que é que eu vi? Aí você chega no Brasil. Nós não somos colonizadores, nós somos colonizados. Não, mas não para aí não. Nós somos multicolonizados. Você sabe o que é ser multicolonizado? Eu tenho um cliente gaúcho, de origem alemão, que não conhece a Alemanha. Eu tenho clientes japoneses vários, que não conhecem o Japão, esse é o Brasil. Africanos que não tem na África. É absurdamente. Árabes aqui lá no Ceará. Tá? Aí, gente, querer enquadrar. É absurdo. Olha, você tem ideia. O organograma de um libanês é absurdamente diferente. Aí eu vejo as escolas de administração. Não, a tesouraria tem que ficar na área financeira. Chega numa empresa libanesa e não bota a tesouraria lá no pé do dono para você ver. Eu tenho clientes libaneses, bilionários, que trabalham todo sábado, que eles sentam para pegar no tecido. E o tecido hoje só representa 1% do negócio deles. Mas é a cultura, gente. A famosa frase aí, né? Cultura ele pega pela manhã. Então, a empresa familiar brasileira, a governança corporativa que estão propondo para o Brasil, é uma governança americana, alemã, gente. Por isso que não se aplica. Aí, e isso fica um bocado de executivos dentro de uma bolha, sendo treinado, e não entendem por que não vê. E fica o pobre dos paulistas, até tem a pena dos paulistas, que é todo mundo querendo americanizar o pobre do paulista. E existe uma bolha de empresas familiares ali que são pressionadas. Às vezes as do Nordeste, até do Centro-Oeste, tem até mais liberdade, que a pressão é menor. Mas ali, como é a janela do internacional, rapaz, querem trazer um mundo corporativo, que é mecânico, e esquece de um mundo ecossistêmico, que é a empresa familiar. Conheço ali em São Paulo, dono de restaurante, tem 15, 20 restaurantes, o middle business, empresas familiares natas, mas estão querendo enquadrar, como se todo mundo fosse para a Bolsa de Valores, todo mundo vai ser um miga, aí você vai para a Europa. 20, 30 anos na frente do resto do mundo. Chega lá, as empresas familiares dominando. E as médias. Por quê? Porque o mundo mais evoluído não quer ser atendido pelos bigs, pelas McDonald's. Não, ele quer conhecer o dono do restaurante.
O dono Ele quer trazer uma veio. história. E ele está pagando por isso. Uhum. Claro, do que eu estou te falando aqui é igual a minha mulher. Você fala de coisa daqui a 10 anos, 15. Mas eu não. Né? Então, esse é o trabalho meu da minha família. Trazer isso, explicar, né? Hoje, ainda já está mais fácil, né? Hoje a gente já tem 1.380 projetos. Então, hoje é um dom da Três Corações que nos encaminha, já, né? É Ferro Norte daqui. Estou falando aqui, no Brasil inteiro, né? Mas ainda tem uma caminhada enorme. Você tem aí uma missão mesmo, que é entregar tanto conhecimento, né, orientação, que Compartilhar. realmente é compartilhar. E eu me interessei muito nesse tema, porque realmente é um tema diferente. Quando eu te conheci na rede social, eu comecei a te observar, até a forma que você fala com paixão. Quando a gente encontra alguém que se apaixona pelo que faz, né? E aí se conversando, e mostrando justamente o gargalo. Qual é o gargalo da empresa familiar brasileira? Assim, Hoje, qual é assim o grande problema? Educação. Ela não compreende. É do mesmo jeito que as pessoas morrem por problema de saúde, água, esgoto. É falta de esclarecimento. Então, por exemplo, sucessão. As pessoas ficam falando, sucessão não existe em empresa familiar. Não existe outro fundador igual aquele, não. Então, nem o o filho nome não é sucessão. É integração de gerações. Como ela se perpetua, eu tenho que integrar, não vou excluir a geração do meu pai, nem excluir a minha. E o sistema, para se perpetuar, ele precisa da integração. Ele não quer que o filho seja igual ao pai, não. Não, não. Está noutra época, ele vem exatamente para renovar os tecidos. Mas não é ignorar. Aí a pessoa, mas só depois. Até depois de morto. Nós não somos sucedidos. Você tem uma história que seus netos precisam dessa história para dar consistência. E qual é o segredo para a gente trazer? Porque, por exemplo, eu tenho alguns sobrinhos trabalhando comigo. Legal. A família, quase todo mundo trabalha na minha empresa. E assim, como é que eu faço para trazer gente que se apaixone com o mesmo DNA, com a mesma paixão que a gente tem? Onde é que eu mexo? Qual o botãozinho? Perfeito. Sugiro, depois você dá uma olhadinha, tem alguns artigos sobre isso, né? Metodologia. Porque o método... Gente, para que serve método? Método é como uma fórmula. O método ele ajuda você a olhar para uma coisa complexa e compreender. Ele continua complexo, mas você compreendeu. Sem método, fica difícil entender seu corpo humano. Eu até brinco que é igual a Xuxa quando ia falar de... Fui da época que a Xuxa definiu o corpo humano, que era cabeça, ombro, joelho e pé, né? Então, empresa familiar, a gente precisa entender que ela não é só negócios, ela, né? Então, voltando, como eu te falei, o que é que move ela, né? A perpetuidade. Então, quando você for trazer alguém para o seu ambiente, pergunte: o que é o propósito que nós temos que faz a gente querer se perpetuar? Aí você vai: poxa, eu comecei esse meu trabalho há muitos anos atrás, tem um pouco do lado professor da minha mãe, tem um pouco tal. Aí você traz a sua família para conversar sobre isso. Gente, isso aqui, pá. E não se amarre a negócios. Lembra que negócio não é porque você está... Não é só imobiliário. A árvore pode ter vários galhos. Eu tenho um filho minha que está hoje em gestão comigo, que é atriz fantástica. Me ajuda demais. Agora, porque estamos todos juntos. Tem uma que é médica. Agora estamos orientados para um legado. A forma. E família, porque aí, onde a gente acha que é complicado, é o mais fácil. Porque as famílias já vêm se organizando há milhões de anos. Negócio é do século XIII para cá. E negócio com gestão mesmo, não tem 2 séculos. Então, esse ecossistema família, quando você se alinha, ele flui. Agora não, o que faz? Não. Família, negócio. Não. Ainda detalhe, priorize. Não é da exclusividade. Converse. Fala para a família com uma coisa positiva. E não, o que acontece, né? Como
a gente tenta educar a partir da empresa e não faz um movimento, o que é que a gente faz? A gente começa a deixar o ambiente de trabalho como local de punição. Ó, se você e tal, vai comigo hoje para a empresa, tá? Aí você chega em casa reclamando do negócio. Aí aquela criança vai adquirindo adversidade, né? Aí o pai chega todo dia, estou cansado. Vai conversar, a mãe diz, não começa não, que seu pai está muito cansado. Onde o pai adoecer, diz, aquela empresa ainda vai matar seu pai. Aí com 15, 16 anos, você está com a imobiliária, uma construtora. Aí o filho, não, meu sonho é ser médico. Eu quero ser juiz. Ele quer fugir daquela confusão. Quero ir para ali, não. Então, o que foi isso? Gerando estresse para a família, né? Gerou passivo emocional. Então, conversar sobre o trabalho, sobre as histórias, né? E aí, você trazer uma empresa, os negócios identificados com a família, né? E conversar sobre isso. Eu gosto, Cícero, assim, da história do Abílio. Abílio Diniz, o pai tinha uma doceria, né? No caso, tipo uma padaria. Era lá na Brigadeiro Luiz Antônio, ali em São Paulo. E aí ele formou em economia, né? Eu li os 2 livros dele, achei muito interessante a história. Formou em economia, foi estudar fora, foi para a Europa, viu lá como é que funcionava o supermercado, as gôndolas e tal, trouxe. Apaixonado por supermercado. Vou implantar aqui, implantou, mudou o negócio, porque quem fundou foi o pai. O negócio. Pão de açúcar era a padaria lá do pai, mas a ele doceria. deu um novo conceito, né? Aí ele já viu o pão de açúcar no supermercado. Porque às vezes, digamos, eu estou pensando, eu não quero meu filho no mercado imobiliário. Deus me livre, é muito sofrimento ser corretor de imóveis ou tal. Mas ele pode transformar esse negócio em outro negócio. Total. Pode, é o legado... São apenas galhos da árvore. Então. A tua filha pode transformar em outro negócio. Total. Lógico, você tem aí você tem uma missão, porque, como você falou, 95% das empresas do Brasil são familiares e a gente não escuta muito sobre o tema. A educação ela não está voltada para isso. Existe aí um oceano azul, né, para você trabalhar e deixar um legado, montar um instituto, formar pessoas. E a gente está falando de educação, né? Agora há pouco, antes da gente entrar aqui no podcast, a gente bateu um papo antes. As universidades a gente muito falou distantes. disso, da educação. Como é que você sua visão? A universidade do país agora me chamou, eu pensei até que era para dar uma palestra. Mas ela quer que eu monte um curso com metodologia. Porque, segundo ela, não tem. Né? Pô, dou palestra direto. Poucas nas universidades, raras. É outro mundo, é como se ignorasse 95% do mercado. Então, essa desconexão da educação é um peso enorme. Né? E é uma necessidade humana. Trabalhar em família é uma necessidade humana. Tá? Então, não é desconexa. Trabalhar é uma coisa humana. Não é certo e errado, não. É humano. Né? Então, agora, precisa ter esse olhar ecossistêmico, que quando eu começo a olhar você não como uma máquina, muda. Cara, então ela é multi. A minha empresa familiar ela é multi. A sua, quem está nos assistindo. Eu é que estou querendo orientar ela para um... Não, vende pneu, você vai vender pneu. Não. Ela é multi. Isso aqui é fantástico. Porque o produto pode ficar obsoleto, mas minha família não. Ela cria, se recria. Tá? Agora... Se transforma, né? Se transforma. Eu tenho que... Né, aí para os pais liderar esse processo. É um crime hoje. Eu vejo muitos pais induzindo os filhos todos para ir para a área pública. Tá? Gente, aquilo é uma máquina de matar gente, no sentido... Não estou dizendo que não tenha, né? Mas por quê? Porque você tem um ambiente de uma empresa... Faz você trabalhar com o pai e com a mãe. Gente, eu fiz educação, a gente sabe muito bem que não é professor que educa. Você está com o seu filho do seu lado, tudo bem, ele foi para a escola, se formou, mas acompanhando, cuidando. Rapaz, eu trabalho com as minhas 3 filhas. Cara, eu sou um bilionário. Agora, aí as pessoas, né,
como acontece com a saúde, né? Eu vou, abro o teu coração, tiro, faço tua ponte safena, ao pessoal te ver correndo, se for um milagre. Não, ciência. É isso que eu estou falando aqui. O que acontece comigo, com o outro, tenho vários clientes. Não é milagre. Tem uma empresa aqui próximo, no Ceará, a Vini, terceira geração. Tá o avô, os filhos e os netos trabalhando. Mas, Cícero, é uma coisa que eu quero comentar contigo que eu sinto, tá? Muita gente olha a empresa familiar com preconceito. Total. Por isso que eu acho que falta até vergonha, a né, profissionalização. Porque tem vergonha, às vezes você está falando de grandes empresas que você presta consultoria, porque quem chegou lá te chama para fazer consultoria, Sim. mas quem não chegou lá tem vergonha de falar da empresa familiar que trabalha na família. Existe um preconceito também nisso. Você sabia que na década de 40, de 50, se tinha vergonha de dizer que o médico, vamos agora mais psicólogo, tinha vergonha. Aí tu tem psicólogo na época, hoje não, né? Mas você era uma fraca. Tá? E o médico, tudo vai a médico. Hoje é um absurdo, né? Então, por isso que um programa como o seu, que isso aqui é um processo educacional, é extremamente importante. E os trabalhos de consultoria, das boas consultorias, o que é que ele faz? Ele faz com que esse conhecimento chegue mais rápido que a própria universidade está longe. Porque o reloginho está contando. As crianças estão crescendo. A esposa, a sua vida que você está me assistindo está acontecendo. E, assim, esse momento aqui que a universidade está ultrapassada, que a gente falou disso, educação ultrapassada. A gente, nesse momento de transição, com tanta informação, que se você não tiver foco, se você não tiver noção, você se perde. Como é que vai mudar? Como é que você vê a situação do país, a situação da família, a situação do nosso Estado? Aí é importante olhar... Eu te falei, né, do livro que eu estou escrevendo sobre a mente, né? Que a mente mente e você acredita nela, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com crenças estabelecidas. Um é que a educação tinha que vir numa escola, que eu tenho que ir de manhã, que eu tenho que ir de tarde, tal. Ela não vem mais só por aí, tá? Então, isso muda assustadoramente. Segundo, ela não vem mais pelo um governo. Lembra, na época, era escola pública, e vieram as escolas particulares? Tá vendo na época dos meus avós, do seu ele via escola particular, era só aquela mulher que a gente pagava, mas escola pública. Aí veio as escolas particulares, que também geraram educação. Então, nós estamos num processo, né, que são dos meios digitais, que ele mudou a concepção do processo educacional. Então, e nós estamos numa fase de transição. Então, em fase de transição, a gente tem que ter muito cuidado, nem para não estar no futuro demais e nem estar apegado no passado. É ver o que se aplica agora, né? Então, eu vejo a sua pergunta, né? Nós estamos num processo de transição e de evolução. Entretanto, o ser humano ainda continua com muitos conflitos. Se você botar Jesus hoje, a humanidade ia matar ele do mesmo jeito. Porque ele é mau, não melhorou, não. É porque nós temos conflito. Então, muita coisa boa que está acontecendo agora, dadas as nossas dificuldades comportamentais e de conflito, eu não consigo. Tem gente que não consegue ver uma mãe, não consegue ver um filho, não consegue nem ver. Ele convive todo dia, eu lido com famílias diariamente. Só hoje no Instituto deve ter uns 60. Eu sou especialista só em cuidar de fundadores. Eu tenho clientes meus que moram em apartamentos, Nova York, de frente para o mar. Eu chego para ele, me descreva o que tem na frente do seu apartamento. Que ele já mora há 10, 12 anos. Ele não consegue. Ele chora. Que é isso? Ele pensa até que eu estou fazendo hipnotismo nele. Ele não consegue ver isso. Ele não consegue ver o filho. Ele não consegue ver a esposa, ele não consegue se ver. Então, educação, essas coisas, pense que não vê. Então, vai no dia a dia. Então, eu vejo, né? E antes que as pessoas estejam me assistindo, se angustiem, né? Pode ficar até ansiosa, mas que a angústia é aquilo que não, é uma ansiedade, você vê que não tem mais jeito, né? Eu acredito. Quem estiver me assistindo, não acredite no que eu falo
e nem desacredite. Preste atenção. Não existe salvação. Só existe autossalvação. É de dentro para fora. Então, ou eu mudo a forma, ou eu melhoro, ou eu evoluo a forma com que eu vejo a vida, ou vou viver no eterno sofrimento. É muito comum na minha atividade as pessoas dizerem que esse jovem de hoje, já viu isso não? Que esse jovem de hoje... Eu peguei um estudo lá de Harvard, foi muito interessante a desse. Eles fizeram um levantamento das capas de jornais, assim, dos 40 anos atrás, sobre esse assunto. Todos dizem a mesma coisa. Tinha jornal da década de 30, de 40. O jovem de hoje é diferente, não quer não sei o quê. A mesma coisa. Então, essas crenças limitadoras, né, que têm origem nos nossos conflitos, então, a gente não consegue ver a evolução do planeta. Né? Aquele ponto preto, eu me apego no ponto preto. Por quê? Porque eu estou em conflito. O tempo todo em conflito. Aí eu vou falando em conflito e educação. Por exemplo, questão do conflito. Nós estamos com um modelo novo aqui em Teresina. Estou falando que veio agora. O meu filho está estudando na escola, que ele entra às 7 horas, que é na Great, e sai às 18. E lá tem educação bilíngue, tem muito esporte, fica num espaço de 6 hectares, bem localizado, muito esporte. E a gente está no outro momento aqui, onde as crianças estudavam muito, porque eles tinham que ser muito bons, tinham que passar no vestibular em primeiro lugar, medicina e tal. Tem uma outra escola que ele não estudou, no caso, tem outras escolas que o foco é no conteúdo. E essa escola, tem outras escolas, não só a Great, mas tem outras escolas que estão focando mais agora no ambiente, né? Trabalhando a questão humanizando mais, porque aqui a gente estava com um momento de tá pesado. Mesmo assim, a gente se cobra na escola atual do meu filho, a gente acha, será que não está muito leve esse negócio? Tem um pouco conteúdo, cadê a matemática? Eu vou tirar da escola. Várias mães, não só eu. Várias mães, estou achando muito levinho, estou achando que não dá certo, esse menino vai ficar fora de mercado lá na frente, porque ele está brincando demais. É muita brincadeira na escola. Então, é um conflito aí. Eu quero meu filho aqui estudando 8, 12 horas por dia, matemática, conteúdo, ou eu quero meu filho mais leve, que saiba correr, porque tem menino que... meu mais velho, do meio mesmo, estudava na escola, e quando ele saiu as primeiras, ele caía no chão. Eu fui morar no condomínio de casa, ele não sabia nem correr, não sabia nem andar de bicicleta. Por quê? Porque estava numa escola que era para a escola de manhã, de tarde ia para o reforço, de noite ia para o Kumon, voltava de noite. Como é que esse menino tem tempo de correr? Como é que ele teve tempo de ter outros amigos sem ser, né, para a escola? Então, isso é um conflito. Esse é um momento conflituoso também. A gente tem esse conflito ainda. E não sou eu, né? E por que isso? Por quê? Porque a gente está ainda pressionado pelo conteúdo, achando que ele tem que ser... É porque nós temos que ser os primeiro lugar, nós temos que ter... Tem que ser os primeiros lugar? Pressão. Pressão de ser o primeiro, pressão de estar na melhor faculdade. Quem é que pede isso? Sociedade, a gente se pressiona. Mas os filhos são de quem? Nosso. Nem nós não são. São da vida. Gostei dos questionamentos, dos porquês. Vamos lá no cerne, o que está acontecendo, Porque né? quando eu começo a ver que o meu filho não é meu, não é da sociedade, ele é da vida, eu começo a olhar ele como algo que eu não posso padronizar. Mas, Cícero, no fundo, a gente termina se achando responsável por aquele ser. Então, se eu sou responsável, eu tenho que dar o melhor. A gente pensa assim, tá? Eu quero dar o melhor, a melhor escola, a melhor educação. Responsável, né? Eu até brinco que a maioria das pessoas acredita em Deus, né? Eu também acredito. Eu digo, você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita que tem um pedaço da tarefa da responsabilidade que é de Deus, não é sua? Que foi Ele que criou seu filho.
cuidado que a gente tem que ter, né? Quando a gente fala na responsabilidade, a gente pode virar fuga da gente mesmo. E eu esquecer da única responsabilidade que eu tinha que ter. É a autorresponsabilidade. Porque se eu for uma pessoa boa, no sentido, né? Meu filho vai ter carinho, vai ter amor. Agora, se eu não for, eu vou inventar controle, eu vou inventar colégio, mas no fundo sou eu em conflito, projetando na vida daquele ser o que eu acho que é ideal. Claro, o que eu estou dizendo é não querer controlar tudo. Claro, se o menino é criança, você vai ter que controlar a alimentação dele. Claro, ponto. Agora tem que ter cuidado, porque a gente quer que aquele menino fosse desde aquela dependência. Por quê, né? Aí vem os medos. Os medos, né? Os apegos. Isso cria uma vídeo na cabeça da gente. Gente, vira uma neura, tá? Que aí eu vou controlando, aí vem outras coisas da outra live, né? Que é o sentimento da morte. Aquilo no fundo é um sentimento, né? E por que tem mães que é assim, tem outras que não são? E os filhos nascem bem. São Então, as crenças, assim, mistura tudo, cultura, eu acho que crença. tem um grande investimento que nós, pais e mães, temos que fazer. Primeiro, não exclusivamente, primeiro, em nós. Eu não posso dar o que eu não tenho. Né? O dinheiro você dá e tal. Sim. Mas tem algo que o seu filho não vai encontrar em canto nenhum. Não tem outra mãe dele, a mãe dele é você. Se você não é legal, babai, você conversa com Deus, foi Ele que criou vocês dois. Mas veio. Agora, o que é que eu e você podemos fazer a não ser dar o exemplo? Me diga. O exemplo. Se eu estou dizendo que o meu filho tem que ser disciplinado, eu tenho que ser também, tá? Se eu estou dizendo que o meu filho tem que tratar as pessoas bem, tem. Se eu estou dizendo que o meu filho não pode mentir, eu antes não tenho que mentir. Mahatma Gandhi tem uma história bem interessante atribuída a ele, que eu acredito que quem está nos assistindo já deve ter ouvido falar, mas eu vou dizer para aquele que ainda não, né? Para você falar com Gandhi, era uma fila enorme. Ficava dias e dias para falar com ele. E tinha uma mãe que tinha um filho único dela, que foi diagnosticado com diabetes severa. Mas o menino adorava comer açúcar, escondido, que você imaginasse. Só que ele era fã de Gandhi. E a mãe disse, só tem uma pessoa que vai fazer esse menino deixar de comer açúcar. Aí, coitada, ela pegou aquela fila, aquela multidão. Chegou lá para Gandhi, ele chamava o Mahatma, né? Mahatma me contou a história, tal. Disse, deixa eu falar aqui com ele. Aí foi, conversou com ele. Aí depois o menino saiu, a mãe tranquila, né? Aí no meio da estrada, voltando para casa, aí terminou, aí disse, e aí? Vai parar mesmo de comer açúcar? Ele disse, não, ele não falou nada de açúcar, não. Ela virou para ele, mas Mahatma, ele disse, não, daqui a 3 meses você volte. 3 meses, pegar essa fila. Ficou, mas era uma Mahatma. Ela foi triste pra caramba. E o menino age o pau comer açúcar, né? Escondido. Mas mãe, você sabe como é, né? Volta, pega a fila, chega com ele lá. Rapaz, Mahatma, trouxe aqui, o senhor já sabe, deixa eu começar com ele de novo. Não voltou. Ela disse que ela estava até desestimulada, né? Porque, sim, aí disse, olha para ela e disse, mamãe, eu nunca mais como açúcar. Ela olhou assim, aí virou e disse, posso fazer uma pergunta, senhor Ed? Por que o senhor não falou logo naquele dia, né? Ele disse, porque naquele dia eu ainda comia açúcar. Eu parei de comer, hoje eu posso dizer para ele o que é. Então, talvez nós pais estamos precisando parar de comer açúcar para poder ver os nossos filhos, ver essa realidade, né? Auxiliar dentro do colégio que ele está, da profissão, não querer padronizar. E para não padronizar, eu tenho que parar. Os pais estão precisando parar. Parar. É assim, passa o dia na empresa, chega final de semana, chama todo mundo da empresa. Entendeu?
Se parar em casa, duas, vamos comer o que a vovó fazia, vamos comer, falar besteira. Parar. E o pai que está me ouvindo, ele não vai conseguir parar se ele não começar com as pequenas paradas. Eu chamo as paradas estratégicas. Eu mentoro muito executivos, CEOs, né? É incrível. Para mim, a doença do século não é a depressão. É o É quê? o pensamento compulsivo. E assim estão pais e mães. E tem que ouvir. E tem tal. Eu gosto um pouquinho de corrida. Gosto um pouquinho, não. Gosto muito. Todo dia, mais de 20 anos. Ou 30 anos. Mas é incrível. Eu vejo pessoas correndo. Gente, ali, correr, eu não boto nem, você não deve botar nenhum fone de ouvido. Para não tirar você da realidade. Aí as pessoas é fone de ouvido, conversando. Uns atendendo celular, gente. Então isso é um vício. Então, na hora de ver o filho, o colégio do filho, orientar o filho. Eu nunca esqueço de uma pessoa que me pediram para orientar, para conversar. Ele estava muito aflito, uma pessoa me pediu para conversar com ele. A filha dele já havia se matado no dia anterior. Nossa. E ela pulou de um prédio. Ele é um homem muito rico. E ele chorava compulsivamente. Poxa, perdeu a filha, né? Mas na fala dele tinha algo especial daquele choro. E ele foi me confidenciar. Como ela caiu de andares muito altos, o corpo dela ficou totalmente irreconhecível. E no necrotério pediram para alguém vir reconhecer. E ele, como pai, foi lá. E ele não conseguia. E o médico dizia, não tem algo dela assim, que o senhor se lembre, um sinalzinho quando ela tinha uma criança. Cara, eu disse, isso eu nunca olhei isso na minha filha. Meu Deus, que razão. E esse era o pesar dele. Então, talvez você que esteja me assistindo está precisando olhar os sinais dos seus filhos. Olhar, conversa, o jeito diferente, ver o que ele é diferente, tá próximo. Aí, gente, depois a gente vê a escola. Depois a gente vê, né? Depois a gente vê a sociedade. Depois a gente vê tal, né? E a empresa familiar, ela é muito importante porque ela cria esse campo de distanciar menos, porque está ali, vai acompanhar os desafios dele, você bota um negócio para ele, né? Ou para ela. Então, é uma oportunidade, porque eu sei que nem todo mundo tem. Tem pessoas que não têm, vai ter que realmente ser um funcionário público, sei tal, né? Mas é até você mesmo que porque tem um detalhe, a nova geração é da natureza dela empreender. Acabou aquela só o menino tímido. Aí com o time hoje é nerd, né? Inventando software. Não, ele gosta de música. Quando está mexendo com música, computador, blá, blá, blá. Que a geração deles, até videogame no futuro deles, vai ser tudo vídeo da bolsa, inteligência artificial. Tá? Então, não vai ter aquele menino que nasceu para ser funcionário público. Até o funcionário público vai mudar, né? Com certeza. Essa garantia da aposentadoria. Como? Na época a gente morria com 60, agora a gente morre com 100. Vai passar dos 100 e aí? Vai ter que empreender, ou então Porque aí vai ter que criar alguma coisa. vai começar, fulano morreu porque não trabalhou depois do mundo. Aí o cara já começa, né? Vai ter que empreender. E nada melhor do que empreender com a família, né? E o nome, o sucessão familiar, ele soa melhor para a gente, sabe? Você está falando, não é sucessão, É integração. é integração. E aí Que a gente... isso, né? Ah. Eu continuo integrado. Porque sucessão ninguém consegue substituir. Sucessão, ela exclui. Uhum. A integração, ela inclui as pessoas. Uhum. Ela inclui. E nessa nova integração, digamos, a gente estava falando antes de começar o podcast sobre esse tema. Às vezes, é escolhido um filho, e a gente está falando da família de judeu, que é o primogênito, né, antes. Uhum. Mas, independente de ser judeu ou não, o pai, vou falar de milionário, ou do cara que prepara o filho para a sucessão, que agora é integração, vou aprender, integração familiar, mas conhecido como sucessão, né? Uhum. Então, esse filho que foi escolhido, muitas vezes ele não é o ideal, ou porque o pai escolheu, não, vai ser esse. E muitas vezes você lá, como
o Conselheiro. conselheiro, consultor daquela família, diz, olha, não é esse. Como é que acontece isso? Como é que você lida com Interessante. isso? Perfeito. Ciência, né? É o mesmo jeito que o quiropata chega, ou o seu fisioterapeuta chega, você está andando, não estou nem conseguindo me levantar. Ele se deita aí. Vai, e por pouco tempo você, rapaz, eu tô. Então vamos destravar a coluna, né? O que acontece? Na empresa familiar, como eu te falei, existem 7 ecossistemas, subsistemas dentro do ecossistema. O ecossistema família, ele tem uma ordem hierárquica. Isso é para a sobrevivência da espécie, tá? O mais velho lidera os mais novos. Aí tem outro subsistema, que é a empresa, que tem um organograma lá também, que diz, não, quem tem mais competência é quem lidera tal, ok? Então, o problema é, quando eu só vejo esse ecossistema só pela empresa, aí eu quero projetar lá dentro da empresa que o filho mais velho tal. Ou, que às vezes acontece, eu tiro o filho mais velho do papel dele dentro da família. Olha, uma família com o irmão mais velho ou irmã mais velha em ausência é um destrambelho. Como assim? Ela se desestrutura. Olha, você pode ter... Estou falando ambiente de família, estou falando empresa. Você pode ter o do meio, o mais novo, mas se for o mais velho, você pode ver, mas pai, tu é o mais velho. É mesmo. Só que quando não tem essa compreensão, aí fica querendo que o mais velho tenha esse cargo na empresa para suprir isso dentro da família. E ele não precisa. Aqui você fica, mas você precisa. Eu tenho famílias que eu chego, a empresa é fantástica. A irmã mais nova lá como CEO. E um imbróglio dela, ela passa mal, que a irmã mais velha arranjou um emprego para ela. Tudo ela poderia ter tirado daquela irmã, mas ela não tira. Porque ela, inconscientemente. A gente chega, cria um conselho de família, bota a irmã mais velha como presidente do conselho da família. Ao invés de botar a irmã dela num cargo, eu levo ela para mim lá no conselho, reconhecendo o poder da irmã. Aí estabiliza, é incrível. Assim, Quebrou todo... Aí o que é que ela fazia quando eu chegava lá? Essa carência, não, vou dar um carro para minha irmã. Aí botava a irmã num carro que não era, que ela não tinha competência. E aí ficava a irmã cobrando, porque queria ter. Quando você bota ela no conselho, só que você bota ela lá no conselho de família, porque no caso lá o pai já tinha morrido, ela assume a presidência. O sistema todo ajusta. Porque isso tem até uma ciência, né? Uma teoria que é do Bert Helling, que fala das constelações, né? Aí eu ia perguntar isso. Pronto. Isso é um realinhamento. Uhum. Isso é um realinhamento que existe mesmo. Isso é energia pura, né? Então existe. Quando você faz esse realinhamento. Então, por exemplo, tem processos como esse que quando eu chego, o irmão mais velho já é o presidente da empresa. 2, 3 anos eu vejo que é o irmão mais novo. Aí você faz uma intervenção na família. É um ritual que a gente faz. Faz uma intervenção, faz oficinas, para que a família conceda que o irmão mais novo vai assumir. Isso é um processo. É um Sim, processo técnica. bem... É uma técnica, E... que é um processo, é uma técnica de intervenção. Famílias mais delicadas, outras menos delicadas, né? É preciso fazer essa intervenção. Não precisa alinhar a coluna, não precisa pegar lá a coluna e falar, Esse lá na família, fazer isso aqui, tá. Eu dependo disso, de alinhar a coluna o tempo Pronto. todo. Então, precisa da intervenção técnica e a intervenção aqui. Olha, aí flui. Tem empresa que eu fiz isso há 15, 16 anos, chego lá, mas mais novo é o presidente, o irmão mais novo, mais velho, que tinha uma história fabulosa, começou com o pai, aceita tranquilamente. Agora, você tem que entender que você tem um ecossistema. Às vezes, para uma dor no pescoço, eu posso estar com um encurtamento bem aqui. Que eu preciso, né? Às vezes, aperta, você, o que tem a ver? Aí ele começa a fazer, liberando a musculatura bem aqui no cérebro, libera o teu pescoço. Então, às vezes, fazendo uma liberação na família, eu libero aqui. Né? Isso é ciência. Então, quando você entra numa empresa que está com esse problema, falando do problema, porque muitas vezes já é um problema que você tem que ir para resolver. Muitas vezes
já está com a pessoa errada, já destrambelhou, como você fala, bem cearenseis, está destrambelhado, para colocar no prumo é mais complicado, quando você chega, demora quanto tempo, como é que funciona, Sim. essas pessoas que estão envolvidas junto contigo, elas vão junto, como é que funciona isso? Sim. Hoje, assim, imaginei como fosse um hospital sírio-libanês, né? Foi isso que eu fiz. Há 20, 30 anos atrás, quando eu fui montar, é muito claro para mim isso, que eu tinha que ter uma equipe de multiespecialistas, como numa cirurgia. Eu preciso ter um bom anestesista, eu preciso tal, né? Então, tem horas que eu estou fazendo um contrato de acordo de sócio que a minha esposa, que é psicóloga, faz intervenção. Só essa cláusula aqui, você vai gerar uma desestabilização de poder nessa família, ela não vai se aguentar. Você vê muito contrato empresa, copia, coloca, bota o contrato, aí você chega e diz, interessante, você disse, não tinha briga aqui. Depois que se falou disso aqui, por quê? Porque foi feito um contrato pelo olhar jurídico, sem o olhar, né? É igual fazer uma cirurgia, esquecer que tem uma pessoa com estrutura psicológica e deixar uma baita de cicatriz no peito dela. Eu vou ter problema de ordem psicológica, né? Então, sim, nós somos uma equipe multidisciplinar. Então, quando a gente entra, a gente faz algum diagnóstico desse ecossistema, mapeia onde está mais crítico, monta uma lógica de intervenção, né? Então, por exemplo, tem empresas que eu comecei esse ano, que está muito claro, vão ser 5 anos. Aí trabalho o ciclo. Primeiro ciclo, vou trazer um executivo de mercado para conseguir a família aceitar, junto com os pais, e você tem que botar uma válvula do coração. Eu preciso botar uma válvula no coração. Vai ter necessário. resistência, sim. Vai ter resistência. Eu estou fazendo isso agora numa empresa no Nordeste. Está com 6 meses. Coloquei o CEO, aí criando a governança, o conselho para blindar o cara. Que é como o médico faz para blindar a válvula, né? Muitas vezes chega o rompimento. Por exemplo, tem casos que existe lá, sabe, a família está quebrada. E você não consegue essa digamos, harmonia. Você, às vezes, aconselha, vamos separar ou não? Chega a um consenso? Assim, que eu digo assim, sempre dá para ficar melhor. Eu não acredito, né? Eu acredito numa frase que foi atribuída à irmã Dulce, que eu uso muito no nosso dia a dia lá no Instituto. Uma pessoa jamais, uma família pode nos procurar e sair do mesmo jeito. Jamais. Tem coisas que eu vejo ali, depois de 10 anos, até hoje a gente ainda fala lá em casa o que o senhor falava. Até hoje, tal, que a doutora Vanusa falava, que é minha esposa. Até hoje, aquilo que vocês deixaram lá, tal. Então, quem trabalha com empresa familiar, os ciclos são de 10 anos. Não é? Você não entra para passar, vou passar 6 meses, Não, prestar não, consultoria. Não é eu. O que eu posso ter feito em 3 meses, eu digo muito quem me contrata. Você não é meu cliente. Meu cliente não está nessa mesa. Ele nem nasceu ainda. Eu cuido de jovens hoje, que estão com 16 anos, que vai ser CEO da família. Tenho dúvida. Quer dizer, Por quê? Agora que vem sendo preparado os pais, a empresa, né? Quer dizer que você cuida desde, por exemplo, eu estava aqui no podcast semana passada, eu convidei meu filho para com os amigos, era dia da criança, né? A semana da criança, e eu botei ele aqui na mesa, e o meu mais novo, 12 anos, né? E aí eu perguntei o que ele ia querer ser quando ele crescer. Ele disse, eu quero empreendedor, eu quero ser empreendedor, ter um negócio que nem o da minha família, que nem o da minha mãe. Então, assim, os outros, olha, estou com um lá em São Paulo, fazendo jornalismo, está lá vivendo o mundo dele, a vida dele, já tem o seu caminho andado. O outro está, o meu do meio, está estudando, fazendo ITA, fazendo o preparatório para entrar no ITA. Eu tenho certeza que ele vai conseguir, porque gosta de matemática, gosta de estudar. E aí veio ele com essa resposta, eu nunca tinha ouvido ele falar assim, eu quero ser um empreendedor, e eu quero ser um empreendedor assim como minha mãe. Então, assim, você falando disso que já prepara, Total. É interessante porque você tem que ir lá desde a raiz, lá pegar lá do começo. E não é só a criança. Lembra que é o ecossistema? Uhum. Você tem que preparar a família para cuidar dessa criança. Você tem que ter
preparar a empresa para olhar essa criança. Tá? Que é um ecossistema. Né? Então, por exemplo, desde o filho vai estudar no colégio, precisa dizer que é a empresa que está pagando, que não é o pai. Porque se é o pai que está pagando, ela perde relação. Entendi. Vou a uma viagem a Miami, meu filho, está aqui. A nossa empresa deu um lucro, nós estamos tirando. Rapaz, foi a empresa. Eu vejo os filhos, a gente faz muito isso. Vai estudar, vai fazer MBA nos Estados Unidos, fica claro. A gente faz uma conversa. Você vai num projeto bancado pela empresa. O jovem cria uma responsabilidade, fica me ligando. Quer participar da reunião de conselho. Por quê? Porque ele viu uma afetividade. Né? Meu filho, eu vou comprar esse carro, esse seu carro. Não, dei um carro para o meu filho vestibular. Já viu isso? Você não deu o nome, quem deu foi a empresa. Só que já vai educando para isso. Só que não chega no jovem. Não chega. Aí fica, como a gente ouviu. Aí ele vai lá, à força, está sendo maltratado. Ele não sabe que o pai chegou na condição que tem, foi a empresa que deu. A mãe. Aí chega de uma hora para outra, a mãe chegar e vai dizer: mas como é que ele não quer vir para a empresa se foi? Você passou 40 anos, 15 anos dizendo que isso aqui é verde. Aí chega agora, ele não vê. Ele não vê. Boa. Eu não tinha pensado assim, Cícero. Primeiro, eu nem tinha pensado que a gente tem que... Lógico, a gente sempre comenta, isso aqui é a empresa, eu posso porque a gente tem empresa, mas não dessa forma de educar. Positiva. Positiva. É uma linguagem diferente. Então, você é tem outra proativa, linguagem. positiva, né? Que acolhe, que integra, que é a essência da família. E qual é o papel do conselheiro? Você falou agora que tira faz uma constelação familiar junto, né? Você constela também dentro das empresas, que é uma forma diferente, mas profissional. Tecnologia. É a tecnologia. Você está falando de técnica, de método, de educação, porque é importante. Nossa, o quanto eu aprendi aqui hoje. Aqui não foi um bate-papo somente, é uma aula mesmo de até a forma do nosso entendimento. Então, o que é o conselho? Como funciona um conselho dentro da empresa? Porque assim, quando a empresa familiar ela vai crescendo, ela vai, como corpo humano, algumas coisas vão tomando mais força. Então, tem um dado momento que ela se divide em uma área que é a gestão, o executivo, o diretor, o financeiro, a produção, e tem uma área chamada governança. Por exemplo, vamos imaginar um país. Eu tenho os poderes executivos, não tem? Os ministros. Mas eu não preciso do poder judiciário, do poder legislativo. Para quê? Para dar governabilidade. Para que o que vai na execução aconteça. Então, uma empresa familiar, como ela tem um ambiente chamado família, eu preciso... Esse poder família precisa ser organizado para se comunicar. Aí a gente vai lá, vamos colocar as regras da relação da família com a empresa. Quais são valores nossos aqui? Pai do vovô a gente traz. Que não se toma dinheiro a juro, que não se mistura dinheiro de casa, são valores de família. Aquilo é fantástico, na hora que eu vou fazer o planejamento estratégico da empresa. Agora, a governança, ela vem daí. Por exemplo, eu preciso organizar o patrimônio. Herança, isso é um poder na governança chamado poder societário. E tem outros que tem que intermediar esses negócios, que às vezes a família não pode entrar, a esposa não vai ser gestora, mas ela pode participar de um conselho, junto com a esposa. Ela não entende negócio, mas ela não vai precisar entender negócio. Ela vai precisar entender se aquele negócio está indo bem ou não. Não é papel dela fazer ele bem, mas é papel dela saber como é que ele funciona. Por quê? Porque se o esposo morrer de uma hora para outra, ela é dona da metade. E aí? A história do meieiro que você acabou de falar. E aí a governança vem dizer o seguinte, você é dona do avião, mas você não vai dirigir o avião não, tá? Quando você não tem um conselho, o que acontece com a viúva? Fica todo mundo, mulher, vai lá, aquele negócio é teu. Tu não tem nem um birô lá, é igual o dono da companhia de aviação, quer dizer, rapaz, tu não tem nem uma cadeira dentro daquela, vai lá. Ele vem lá, começa a apertar o botão do avião. O que acontece? Então, a governança ajuda a compreender, você manda aqui, você é dono da empresa de aviação. Aqui embaixo é os aviões. Tá? Isso ajuda também porque a governança. Quando chega o momento da integração de geração, como não é sucessão, não vou excluir o pai,
o pai não sai, ele fica num conselho integrado, tá? E o filho ocupa aqui, tá? Quando você não tem, você fica batendo cabeça, tá? O pai vai ficar onde? Vai ficar onde? A sala vai dividir, né? E outra coisa, a governança traz uma grande oportunidade que 99% das empresas familiares não têm, o aconselhamento externo. E o empresário brasileiro, até culturalmente, ele é muito solitário. Então, principalmente quando o cara vai enriquecendo, todo mundo na cabeça dele só chega para tomar dinheiro dele, tá? O que ele vai confiar? O que ele vai conversar sobre os problemas do filho dele? Com quem ele vai conversar que ele tem um filho fora do casamento, que o advogado pode vir, que a família tal. É um conselheiro especial. Agora aí tem um detalhe. Conselheiro especialista em empresa familiar. Porque o que acontece normalmente? O cara chama um amigo, chama o diretor financeiro dele. Né? O cara não é especializado. Ele vai aí, se aconselhar no conselho, eu digo muito, a gente só faz cirurgia. É o que ninguém resolveu embaixo. Chega. O cara não tem informação. Era o meu gerente do banco, ele era um bom gerente de banco. Eu trabalhei 10 anos em banco. Banco não prepara executivo, banco prepara bancário. O banco não é besta, não. Está preparando a gente para ser. Não, todo mundo tirava os funcionários do banco, por que não bota? É preparado para ser bancário. Lá tudo funciona perfeito. Na sua empresa não funciona. Então, procurar conselheiros especialistas em empresas familiares. Que além de entender a empresa, ele entende também de família. Né? E um conselheiro é como um piloto. Ele tem que ter hora de voo. Que aí é um cuidado. Do Brasil, a cultura é muito certificação. Certificado de coach, certificado tal, né? Aí você tem coach cuidando de depressão. Porque é da cultura do Brasil. Tira um certificado, então tem havendo muitas certificações de conselheiro do Brasil. E muito conselheiro desempregado, eu tenho dito. Porque é um nível que o empresário não é menino. Contratar um financeiro, mas contratar um conselheiro de uma empresa familiar, primeiro que você vai ter que explicar ao cara a utilidade daquilo. Se você não viveu, você está falando para o empresário. O empresário sabe como é, né? Eu sou um deles. Você conversa 10 minutos com ele, você sabe até se tem mulher fora do casamento. Você paga, não paga, concorda? Uhum. E numa empresa familiar, que está a família do cara. Uhum. Então, a função de um conselheiro da empresa familiar, eu dou uma formação sobre isso. Eu não dava. Nunca me passava pela cabeça, mas eu tive um período sabático forçado. Em maio, eu fiz uma cirurgia desse olho e tive que ficar 20 dias sem fazer nada. E aí me trouxe uma autorreflexão, né? Eu gosto muito de aviação. E na aviação, né, o piloto é hora de voo, a hora de fazer a revisão do avião é por hora de voo, né? E aí eu fui, nas minhas reflexões, disse, pô, o que eu tenho mais horas de voo, né? Aí como empresário, como consultor, mas consultor não fui eu que fiz, eu com a equipe, que é aquilo que eu fiz. Aí eu me lembrei que é de conselhos. E aí eu fiz um levantamento das empresas que eu tinha trabalhado esses últimos 25 anos, porque eu tenho um contrato, tenho um número de reuniões, dá para contar. Né? Uma reunião por mês, normalmente é 6 horas de reunião, para você olhar todas as empresas. E aí eu fui fazer a conta, e quando eu olhei, na época deu 750, foi. Eu disse, não, deve ser 75 horas. E quando eu fui olhar, não, era 750 reuniões. Esse número que eu te dei aí, eu não sabia até maio. E nem eu acreditava. Sabe aquela coisa? Eu disse, eu estava dormindo quando isso aconteceu. Porque passou assim, né? E aí, quando eu vi esse número, me deu uma depressãozinha, no bom sentido. Aquela depressão. Eu disse, rapaz, como eu acredito na vida após a morte, rapaz, se eu tivesse morrido agora, o sentimento que eu ia ficar do outro lado. Porque assim, os caras me pagaram para eu ter esse conhecimento. Qual foi a gratidão que eu tive, né? E aí, onde eu decidi montar uma formação. Primeiro momento, eu achava que não ia dar ninguém. Quem diabo vai querer? Quanto mais pagar. Mas me surpreendi, lotou a primeira turma, já está na segunda. E eu trabalho lá de forma muito consistente, né? Lá não vou explicar financeiro. Eu digo, pai, você tem na internet, tá? Mas esse papel, né, vocacional de um conselheiro de empresa familiar. Agora, é fabuloso. Eu encontrar uma jovem que eu encontrou aos 16 anos, que o pai veio me dizer, rapaz, fulana disse pra gente que ela quer tomar conta do negócio. Como? A minha tirou
primeiro lugar em direito no canto, ia para Harvard. Não, ela disse que vai fazer direito aqui no Brasil porque ela quer ficar na empresa do pai. E eu vi claramente que aquilo ali foi os aconselhamentos de 15, 16 anos atrás, que eu disse à mãe dela, que estava como executiva na empresa, o pai assumiu como CEO, de você não fica aqui, você não vai poder cuidar dessa menina. Cuide assim, fale coisa boa, 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 boa. Aí ela mesmo disse, a mãe, disse, o que a gente disse, né? A gente sempre espera que isso é uma coisa muito boa, que é uma coisa muito positiva, né? Então, assim, o conselheiro, quem estiver me assistindo, eu sou apaixonado por isso, mas é muito realizador. Agora, como tudo que é muito realizador, você precisa de profundidade. Então, conselheiro de empresas familiares é para especialista. Pasme, no Brasil, não tem. Esse foi o primeiro curso especializado. A empresa falou, só fala em empresa familiar, leva os nossos clientes. Esse executivo que não é da família, conta aqui para eles como é que é, o que é que vocês vão encontrar lá, né? Então, é nisso que a gente... Aí, é claro, isso é promovido pelo Instituto, né? Que é uma plataforma de educação que a gente tem uma plataforma de comunidade, tem a plataforma de consultoria. Muito legal, muito, assim, foi muito enriquecedor essa 1h36 que a gente está conversando. E, para finalizar o nosso podcast, Cícero, tem um monte de perguntas, na verdade, ainda, tem algumas perguntas, mas, para finalizar, eu quero só que você me fale a respeito dessa preparação, porque eu vejo muita gente levando o filho sem querer ir para a empresa, muitas vezes, inclusive, sendo enfadonho, o pai sendo enfadonho com o filho, ou o pai forçando uma barra, ou ele se vendo sozinho. Poxa, eu construí isso aqui e eu não estou deixando ninguém para tomar conta, ou todos os filhos foram para outras áreas. Como você vê, o que é que tem que ser mudado? Qual é sua orientação para essa família que está sem esse sucessor? Sem esse... É o novo nome, Cícero, eu baguncei de novo. Integração de gerações. Essa integração aí... De gerações. De gerações, eu vou usar o mesmo vocabulário de um médico. Né? Procure um bom médico. Procure um bom médico. Porque qualquer que seja, mesmo ainda incipiente, vai ser mais fácil. Uma coisa está com uma dorzinha de cabeça, mas mesmo assim, se persistir, procure um médico. Né? Então, se você que está nos assistindo está diante de uma situação mais complexa, cresceu o negócio, né? Procure um especialista. Procure um especialista. Não subestime. Porque existe uma contabilidade que não é da empresa, que é familiar, que ela é muito silenciosa. A contabilidade emocional. Ela é silenciosa. E muito do que você deixar de fazer agora, quem vai pagar essa conta, esse passivo, são as próximas gerações. E um detalhe, você vai estar vivo. Porque é aquela história, pai rico, filho nobre, neto pobre, não é mais assim. É pai rico, neto pobre, vovô pobre, papai pobre, você não morreu. Então, essa coisa que vai deixar, não tem o que deixar, você vai continuar vivo. Né? Então, procure especialistas, vá assistir, vê, aí nas minhas redes sociais, vai lá, Cícero Rocha, .oficial, entra, posso falar, né? Instituto, pergunta um amigo. Tá? Tem uma frase popular que eu acho fantástica. Aliás, uma frase popular, mas que eu atribuo à física quântica. Quem procura... acha. Se você procurar o bem, você vai achar o bem. Se você procurar sair dessa sua dificuldade, você vai encontrar. Agora, tem coisas mais simples e tem coisas... Se você está achando que é uma coisa mais complexa, né, ou que você não conhece, procure se informar. Vá assistir vídeos, vá assistir esse podcast aqui todinho de novo. Lá nas minhas redes sociais tem um mundo de problemas que eu trago, caixinhas de pergunta. Aí vai. Agora, viu que tem que ir a um médico? O médico que eu estou dizendo aqui, vá a um especialista. Bom especialista. Que a gente vê muito isso, sabe? Eu fiz uma pergunta, porque tem muita gente que chega ao fim ali já está cansado,
era a hora dele se tornar o conselheiro, né? Ele sobe para o conselho e deixa lá o filho ou o sucessor, um sobrinho, Porque assim, é muito parecido com a casa. Chega um dado momento, a família não aumentou, Aham. você constrói um andar de cima, que é a governança, para que uns vão agora para cima e gere espaço para os de baixo. Ou não, fica assim, sai de casa. Ou então fica aquela confusão dentro do mesmo quarto. Não. A governança, o conselho, vem criar um novo espaço para que outros não saiam da casa, continuem conectados, mas no outro andar. Você falou lá no começo também, assim, quando chega um momento, chegou muita grana, né? A empresa está multimilionária, vem os agregados, que não deve ser chamado de agregado, porque você também falou disso, né? Sim. Vem os filhos, casaram, tem as esposas, e aí começa uma desordem justamente porque, às vezes, ali em Vem cima com pacote e tudo, né? às vezes a empresa são de 2 irmãos, cada um teve seus filhos, ou 2 irmãs, cada um teve seus filhos, e ali tem Criados por pais diferentes. pais diferentes e casou com cada um casou, aqui tem 2, Sim, aqui tem sim. 3, e aí começa uma guerra tão ferrenha. E nesse momento aqui, quem é que vai ser o apaziguador, né? Então, realmente é necessário essa intervenção, né? E o conselho você deve procurar, às vezes não é para estabelecer, mas para se aconselhar. Eu tenho empresários que me ligam, cara, eu queria uma orientação tua. Liga pro telefone, faz uma. Você se aconselha. Não, cara, faça assim. Não, porque meu filho está querendo estudar em São Paulo e não tem quem tire isso da cabeça, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, vamos montar um projeto da empresa. Ah, ele quer fazer o quê? Ele vai estagiar na área da indústria. Você tem uma indústria. Vou fazer o seguinte, vamos montar um projeto sobre montar exportação para sua empresa. Quando ele estiver lá na universidade, ele vai procurar desenvolver algo nesse sentido. Segundo aspecto, diga para ele que é a empresa que vai pagar isso, tal. E aí ele vai ter que atribuir com o projeto. Você começa a fazer uma conexão. Ele vai, né? Ele vai fazer advocacia. Meu filho, você vai estar lá, vai, estuda lá, vê se tem outras empresas parecidas com a nossa. Aí ele começa, pai, vou visitar uma empresa aqui, que é o cara daqui, sabe aquela empresa? Eu consegui. Porque ele já quer dizer até pro pai que está lá, está conseguindo. Olha como é legal isso. Aí você começa a retroalimentar. Não fica aquela coisa distante. Ele está lá em São Paulo, toda a vida que eu vou, eu levo cajuína para ele, pronto. Aí se distancia. Não, ele tem que estar conectado aos negócios. Porque tem empresas aqui que por exemplo, na área de medicina, que o filho não quer nada a ver, não quer nem ouvir falar em medicina. Eu quero arte, né? Às vezes o cara quer vamos investir em arte. galerias de arte. Aí vamos... como é que eu vou manter esse legado todo? Meu filho Agora, não o que quer. acontece? O ser humano adora facilidade. Uhum. Aí o pai tem um hospital, tal, que é só pegar o bonequinho, botar ali e botar para rodar. E a vida não é assim. A vida nós viemos para se desenvolver. Preparar desde... Aí vai ter que estudar sobre galeria de arte para que o filho se desenvolva. Ele vai ter que sair daquele status quo dele de pai que só quer botar dinheiro em medicina, acomodadão ali, agora vai desbravar outras coisas, correr um riscozinho. Isso faz parte da evolução. Aí não, ele quer, porque é médico, porque é fácil para ele. Tá tudo montado, pega só o bonequinho. Só que o filho quer construir a história dele, gente. É sobre história, né, Cícero? Identidade. É sobre cada... identidade. É identidade. Uhum. Então, assim, não é uma coisa tão simples assim. Tem que realmente estudar dos... E não é complicado, é complexo. Qual é a diferença? Que a partir do momento que vocês estão me assistindo agora, deixou de ser complicado. É complexo. Tem metodologia que resolve. Pronto, acabou. Acompanhar o Cícero, acompanhar a evolução. E é isso, Cícero. Obrigada por essa 1h40, quase 2 horas aí de bate-papo. Foi muito, muito enriquecedor para mim. Eu espero que tenha sido enriquecedor para todos vocês que estão assistindo a gente. E finalizar o nosso podcast te agradecendo, cearense, quase piauiense, né? Total. Agradecer por essas horas, essas 2 horas de muito aprendizado. Eu só tenho a agradecer. A gente não tem ideia do impacto de um programa como esse. Porque eu tenho certeza que pessoas não só vão assistir, vão reaplicar, vão mandar para outras pessoas. Rapaz, eu tenho um amigo. Rapaz, assiste esse podcast aqui.
E é incrível, eu encontro em aviões. Às vezes eu fico até assim, a pessoa... O senhor não lembra, não, que o senhor falou há 5 anos atrás, em Vitória da Conquista, na Bahia, uma palestra com 500 pessoas, como é que eu vou me lembrar, né? Olha, daquele dia, meu pai tem uma rede de concessionárias, eu não andava nem lá quando você disse, vá amanhã. O senhor falou, foi para mim. No outro dia eu fui, estou há 5 anos, hoje eu sou a diretora-geral da empresa, do grupo do meu pai. Caramba! Olha que impacto que você causou. Então, isso aqui é nós, né? Você que gerou também essa condição, né? Que trouxe para um papo saudável, né? Mas porque você me impactou, né? Você me impactou lá na rede social, porque eu não conhecia quem era o Cícero. Mas você estava disponível, senão não teria tido impacto, né? A sensibilidade de... Porque você me ligou, foi atrás, bababá. Lá no avião, né? Você até me perdoe que eu não... É que você me conhecia de rede social, né? Sim, você sim. veio... Eu percebi que você me conhecia, aí foi que você falou, né? Uhum. Mas não, também se você não tivesse tido essa sensibilidade, com certeza eu não estaria aqui. E nem você que está nos assistindo estaria ouvindo. Então, eu lhe agradeço bastante, tá? Você, a equipe. Tá, eu que agradeço. Então, gente, foi uma tarde, realmente um momento de muito aprendizado. Envie para outros amigos que precisam desses conselhos. E agradecer vocês por estarem até aqui, nesse momento com a gente. E até o próximo episódio. Até mais.